diminui todo o processo de valores. Então, o seu nível de valores, a sua escala de valores, isso tudo vai por água abaixo. Agora, veja, eu sou uma pessoa até um pouco educada, porque nesses anos todos nós estamos conversando aqui, eu nunca precisei de falar essas coisas nesse nível que eu estou falando aqui para vocês. Entende? Isso, em matéria de vida, é ponto alto. Eu não sei o que tem mais alto que isso. Isso é a coisa mais séria. Por isso que eu sempre falei, consciência é uma coisa para estudar. Vamos estudar mais. Valdo, pelo que eu entendi, nas suas experiências, você usou a cosmoconsciência para entender o processo, sempre. Agora, existem outros exemplos da tua experiência, porque foi o caso do mega assediador e... Pois é. Não existe sempre... Por exemplo, a hora que vocês falam que eu sou uma pessoa paciente, me dá vontade de vomitar a hora que vocês falam isso. Se eu pensar no processo da cosmoconsciência e pensar nisso que vocês chamam de paciência, dá vontade de vomitar. Isso não é nada. A diferença é tão grande. Você está entendendo? Isso não é paciência. Aí entra a enciclopédia toda que a gente conhece. A primeira coisa que tem que entrar, muito séria, é a chamada autocompreensão. O que é a autocompreensão? É você compreender você mesmo. Agora, depois vem a heterocompreensão, mas isso ainda é pequeno. A coisa mais séria é no fim, é a omnicompreensão. Então, é essa que o Serenão tem. Agora, é essa que eu não tenho. Agora, outra mas coisa. Eu sei que ela existe. Eu admito que ela existe. Você tem a cosmoconsciência, é um extrapolacionismo. Agora, ela é sempre patrocinada por amparadores, é isso? Quando todos vocês vão passar por isso através do extrapolacionismo. Até você virar gente, até você criar o fenômeno, gerar a vivência por você mesmo. Agora, isso que é pergunta. Agora, eu acho que essa vivência por você mesmo é só com a serenologia. Você ainda não consegue viver a cosmoconsciência. Então, por exemplo, eu posso dizer que as cosmoconsciências que eu tive, além das preambulares, são todas extrapolacionismo de Serenão. São as maiores que eu já tive. Mas mesmo sendo extrapolacionismo... eu não sou Serenão. É por conta... Você é que promove aqui, ou é promovido? Quando eu tive o negócio, me deu uma ideia, que é bom eu falar isso aqui para vocês. É uma coisa muito simples de forma... naquela ocasião, eu já estava começando, minhas anotações já estavam escritas, Serenão e pré-Serenão. Muito embora sabendo dos troços de São Paulo, as corretoras, que eu ia lá muito lá, aquelas corretoras. Agora, aí eu falei assim, gente, só da gente chamar pré-Serenão já é um elogio. Eu pensei na ocasião, eu estou me elogiando a hora que eu me chamo de pré-Serenão. No entanto, eu falo de pré-Serenão aqui, o povo acha ruim, para chuchu, danado da vida e tal. Você está entendendo como é que é? É um nojo, né? É um nojo. Então está bem, porque tem gente que acha que é um nojo. A hora que eu chamo de pré-Serenão. Mas veja, isso tudo eu já pensei naquela ocasião. Entendeu? Que isso é o máximo. É o maior elogio que a gente podia dar para uma pessoa vulgar, da Robex, da massa humana impensante, é chamada de pré-Serenão. Ou vamos dizer, da Consrel, da Consbel, chamar a Consbel e a Consrel de pré-Serenona. Isso é o máximo de elogio que eu posso fazer. Um elogio natural, sem ser elogio. Presta atenção. O que eu quero saber é se você consegue promover por si próprio essa coisa. Eu sou capaz de fazer umas coisas... vamos dizer, locais minhas, individual, dentro do meu micro-universo consciencial, que chega perto. Entende? Mas é a turma da quase. É igual quase morte. Isso não é nada, ainda não é a morte. Você está entendendo? Então é a quase cosmoconsciência. Eu chego perto. Por exemplo, se eu quero, quando eu tinha muito resfriado, aquele negócio de criar problema, que eu não podia tomar remédio, quando eu era o velhinho da bolha lá, eu entrava nessas condições. Então, eu criava um estado de consciência mais exaltado, ficava fora da coincidência, como se eu tivesse um holograma permanente. Isso eu conseguia, muitas vezes. Entendeu? Mas veja,
Eu hoje não posso ter isso, porque eu não tenho motivo de entrar numa situação dessa. Eu não posso fazer isso inventando a moda. Você está entendendo? Eu tenho que ter um fator lógico, racional, para desencadear um processo desse. Porque senão eu estou jogando fora tudo que eu tenho. É abuso de tudo, não é só de energia, né? Aí não é só energia, você sabe que não é, né? O processo aí é a intenção, é a vontade, tudo está envolvido nessa história, o negócio não é sério. Mas, ô Lógico, você está querendo falar, eu estou vendo aí, já está até segurando o rosto assim. Descansando só. Valdo, o extrapolacionismo, o limite do extrapolacionismo pode variar de pessoa para pessoa? Ou qualquer um pode chegar? Varia, porque o extrapolacionismo, do jeito que nós estudamos aí, esse normal aqui da história, depende da ficha evolutiva da pessoa, o trabalho que ela está fazendo. Então isso varia demais, de acordo com a ficha, de acordo com o saldo. Sabe por que você estava falando aí? Agora, o extrapolacionismo também, ainda não dá para a gente caracterizar e fazer, por exemplo, uma tabela da situação, do fenômeno. Eu acho muito difícil. Sabe por quê? Você já viu os estudos lá do Vygotsky, e ele fala da zona de desenvolvimento proximal, que mais ou menos seria... eu chamo aproximações simples. É essa que eu chamo aqui. Mais ou menos nomes, condições, etc. Eu uso muito a expressão aproximação. Vê se a gente pode fazer uma analogia. Para ele lá, no processo de aprendizagem, o que seria essa zona de desenvolvimento proximal? Uma criança de 8 anos, ela poderia, com a ajuda de um mediador, fazer atividades de uma criança de 10. Por isso que é chamada de zona de desenvolvimento proximal. Se ela tiver um auxílio, ela consegue chegar até 10. Ela tem que ter uma muleta. Ela tem que ter uma muleta, justamente. Eles chamam isso até de aquele suporte de construção. Tem um andaime. Eu uso a palavra. Você usa andaime. Isso. Então veja. Agora, o nome é scaffold. Na questão do extrapolacionismo, seria algo similar também, do ponto de vista do parapsiquismo? Quer dizer, cada pessoa teria uma zona... Tudo depende do scaffold. Agora, o scaffold ele aparece a partir do saldo da ficha evolutiva, da FEP. Tá. Agora, o que eu vejo é o seguinte, desses extrapolacionismos todos, o que a gente vê por aí é o extrapolacionismo do nível de serenão. Que entra é a cosmoconsciência. Agora veja, na hora que tem a cosmoconsciência que ultrapassa o serenão, já seria o extrapolacionismo propriamente da consciência livre. Então, o que acontece lá naquele capítulo 60. Justamente isso que você acabou de falar, por exemplo. Talvez uma pessoa, aquela pessoa ali, ela só consiga ter um extrapolacionismo até desperto, até evoluciólogo. Sim. Mas ela não consegue chegar num extrapolacionismo de serenão. Não. O outro consegue... Mas todo mundo é assim. Então, mas varia, né, esse limite? Varia dependendo da situação. Agora veja, a curva de extrapolacionismo é uma curva quebrada. Isso tem de tudo. Sim. Agora, tudo depende do resultado, do saldo. Pensa nisso, que as coisas vão melhorar. Esse saldo é interassistencial.